foi em 1998, quando o Senhor dizia para mim, ele aparecia em cima da minha laje, o nosso Cristo bendito, e dizia: vou te ensinar a voar. E eu fiquei olhando para ele assim, espantada, por que ele estava falando aquilo? Foi uma visão que eu tive pela madrugada, e ele dizia: vou te ensinar a voar. Aí ele dizia: é só você pensar e suba para cá. Aí eu pensava, aí eu já estava lá com o Senhor Jesus. Quando eu pensava... Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. Xixová é essa montanha aqui, ó, atrás de mim. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. Flashback, hein? E um pouquinho da música cristã. Para mim, a música cristã não é louvor. Louvor é aquilo que você canta somente para Deus, que você faz para Deus e canta para Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Agora, aquilo que você faz para você cantar, receber palmas e abraços, beijinhos e até dinheiro e muito dinheiro, não é louvor. Não é louvor para Deus, é louvor a si próprio. O podcast Xixová ainda não funcionou como podcast, mas estamos aí, vamos aguardar, né? Mas o papo aqui é a Nadir, não tem nada a ver com música cristã. E a Nadir, a bispa Nadir, soltou mais umas de suas pérolas. E ela estava bravinha. Passando para vocês. Uma das experiências que me marcaram, muitas delas me marcaram, mas uma que me marcou bem foi em 1998, quando o Senhor dizia para mim, ele aparecia em cima da minha laje, o nosso Cristo bendito, e dizia: vou te ensinar a voar. E eu fiquei olhando para ele assim, espantada, por que ele estava falando aquilo? Foi uma visão que eu tive pela madrugada, e ele dizia: vou te ensinar a voar. Aí ele dizia: é só você pensar e suba para cá. Aí eu pensava, aí eu já estava lá com o Senhor Jesus. Bom, segundo a bispa Nadir, a bispa pastora Nadir, ela disse que Jesus apareceu para ela na laje da casa dela. Foi um sonho isso, hein, gente? Não foi real, foi um sonho. Onde ele ia ensinar ela a voar. Aí chamou o anjo Gabriel, que é o instrutor de voo lá do céu. O anjo Gabriel é o instrutor de voo lá no céu. E para voar em sonho, você só tem que pensar. Porque em sonhos, todo mundo sabe que em sonhos as pessoas fazem coisas que ninguém imagina. Mas em sonhos acontece. Sonho você voa, você dá piruleta no ar, mas sonho, realidade, só dentro de um avião. Jesus, quando eu pensava em voar. Daí ele olhou para o céu e fez assim com a mão e disse: Gabriel, vem aqui. E o anjo Gabriel desceu com tudo como um raio e pousou onde nós dois estávamos, em cima da laje. A única vez que eu vi a expressão caiu do céu como um raio, não era o Gabriel que caía do céu como um raio. Não era Gabriel, era outra coisa, mas bora lá. Glória a Deus. E ali ele falou: olha, vai onde o homem quer apertar o botão. Vou descrever o anjo, que muitos, às vezes eu não dou a descrição, né, da aparência de tudo, e muitos depois dos... Eu acho melhor você não dar essa descrição, mas em todos os casos, bora lá. O comentário cobra de mim. O anjo Gabriel é loiríssimo.
Ele não é alto igual o arcanjo Miguel. Ele é um pouco menor do que Cristo. Como é que é? O anjo Gabriel é loiríssimo. Poxa vida. Nadir, quando é que você vai ver um anjo pretinho assim como eu? Não tem. Não tem um anjo marronzinho, pelo menos? Bora lá continuar com essa descrição aqui. E o cabelo dele vem até quase o joelho aqui. O cabelo vai até o joelho. É uma espécie de, sei lá, de Highlander, né? Bem, o camarada é loiro. Vamos continuar. O camarada é loiro, tem um cabelo até o joelho. Loiro não, loiríssimo. Até quase a altura do joelho. Loiro. Os olhos dele são azul da cor do céu. Quando o sol resplandece, que tá aquele... Os olhos castanho escuro assim, nem pensar. Isso não existe lá. Só azul da cor do céu, mas castanho, que nem o meu. E eu acabei de acordar, tá até meio vermelho aqui no canto. Não tem não, né? Céu azul, assim, os olhos do anjo Gabriel. E suas faces são como de maçãs rosadas, bem, o rosto bem torneado, bem perfilado, o nariz, os lábios bem bonitos, né? Como os lábios perfeitos assim. Glória a Deus, que não dá para explicar, meus irmãos, não dá. E ali o Senhor disse, vai lá e não deixa o homem apertar o botão. E ele não deixa o homem apertar o botão. Saiu falando em línguas estranhas. E o Senhor me dizia que aquelas línguas estranhas que o povo... Peraí, em 98, ela diz aí, foi em 98 que ela teve essa visão para não deixar o homem apertar esse botão. E segundo ela vai falar aí, era uma espécie de guerra, né? Nuclear. Mas o que teve em 98? Teve em 98 que o mundo correu esse risco. Deixa eu dar uma gulgada aqui. Não teve. Não vou dar gulgada nada. Teve em 91. A guerra Irã-Iraque, né? Depois, 5 anos depois, teve de novo. Mas, bom, são visões, então, bora lá. O povo faz chacota aí com elas, muitos faz chacotas, né? Inclusive, Deus me deu essa língua também. Muitas... Ela está dizendo aqui que ela tem dom de línguas e até entende algumas línguas, o que eu não concordo. O que eu não concordo... Opa, peraí. Ela está dizendo que tem dom de línguas, né? E que o povo faz chacota com algumas línguas aí. E, na verdade, Nadir, o que o povo faz chacota é com essas línguas aí, the king, the best aí. É com essas coisas aí que o povo faz chacota. E tem razão, e o povo tem que fazer mesmo. Porque isso aí, todo mundo já viu que não tem nada a ver. Aquela língua estava falando de fada. Não tinha nada a ver com Deus. Absolutamente nada. E alguém ainda fica repetindo isso aí nas redes sociais aí, que é uma blasfêmia total. Agora, realmente você tem razão quando você diz que em algumas línguas estão glorificando a Deus. Algumas línguas, mas exatamente quais estão glorificando a Deus? Porque se você for na Bíblia, a Bíblia diz que as línguas que foram manifestas lá em Pentecoste, elas falavam da grandeza de Deus. Elas não falavam em comprar carro, elas não alisavam, não passavam a mão na cabeça de ninguém, não falavam em comprar uma biga do ano. Não falava não falava em comprar um alazão branco.
Não falava. As línguas falam das grandezas dos feitos de Deus, só isso. Mais nada. Então, quando você diz aí que a língua que você fala, esse tal de Uri, está falando das grandezas de Deus, eu concordo com você. Eu concordo. Mas, minha filha, mais de 100% das línguas que se falam aí são blasfêmias que levam pessoas à loucura. Vejam o que as igrejas estão fazendo aí e vê se aquelas pessoas exatamente têm o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não leva ninguém à loucura. O que leva à loucura é outro espírito disfarçado de Deus para endoidar o povo. Então, nesse finalzinho aí da língua, eu concordo com você. Estou de pleno acordo. Línguas estranhas é magnificando somente a Deus. E outras é magnificando Jesus. O Senhor me deu, pela misericórdia, o dom de interpretar línguas estranhas. E de vez em quando é raro, mas ele me usa. É muito raro. Nadia, eu já vi. Não é que alguém me falou. Eu já vi. Eu estava nessa reunião. Me convidaram para mim numa reunião na casa de uma pessoa que estava doente, de uma irmã de igreja que estava doente, e me chamaram para ir lá fazer uma visita. Nós fomos lá umas 10 ou 15 pessoas fazer visita. Nessa reunião, nessa visita, tinha um rapaz que era o que falava mais em língua. Era o que mais falava em língua, era ele. E ele saía ali, naquela turma, falando em língua, botando a mão na cabeça de todos. E aí, eu só sentia um frio da cintura para baixo, como se tivesse uma pedra de gelo, como se eu tivesse encostado numa barra de gelo gigante. Tudo que eu sentia era frio. E eu ficava ali, Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Porque estavam todos pulando, que nem pipoca, todos falando em língua, e um daqueles que falava em língua profetizava para todos, mas não profetizava para mim. No meio daquela reunião, eu já estava meio que invocado. Porque aquela pessoa não profetizava para mim de jeito nenhum, apesar de que da cintura para baixo era um bloco de gelo, e eu só ficava ali clamando a Deus, clamando Jesus, porque não estava entendendo nada. Mas para mim o sujeito não profetizou, mas profetizou para todo mundo lá. E aí aquela reunião acabou. No outro dia fiquei sabendo que aquela pessoa doente que estava na cama lá, doente, que nós fomos lá para orar, aquela pessoa teve um piripaque, ela caiu da cama e foi embora para Nibiros. E aquele sujeito que mais profetizava, que mais falava em língua, que graças a Deus ele não chegou em mim, o sujeito foi preso. Naquela semana, o sujeito foi preso, entrou numa casa, roubou a casa. Na casa tinha uma senhora de 80 anos e a filha. O cara foi nas duas e você já imaginou o que ele fez lá, além de roubar. Agora eu te pergunto, o Espírito de Deus leva pessoas a essa loucura? Quer dizer que o Espírito Santo de Deus se manifesta em mim para mim sair amanhã fazendo merda? Não. 99,9% do que as pessoas recebem não tem nada a ver com Deus. Não tem nada. Haja visto aí o The King the Best aí, ó. Tá aí.
Haja visto o pastor do The King the Best, o camarada que criou aquilo. Tem um vídeo dele aqui, que ele canta, ele fala em francês e desmunheca pra dedéu. A senhora não, acha mesmo que Deus vai se manifestar em alguém com o Espírito Santo para que a pessoa desmunheque? E o interessante é que no vídeo dele, ele ainda fala assim: que isso, Senhor? Que isso, Jesus? Ele ainda fala assim: que isso, Jesus? O vídeo tá aí, ó. O tal de pastor Marcinho desmunhecando em cima do púlpito falando francês. Então, por isso eu concordo com você quando você está falando isso. Com isso, eu concordo com você. Mas de vez em quando ele me usa, inclusive ele me deu essa língua que é chamada de Ori, que se fala Ori, né? E essa é uma frase, só essa palavrinha Ori, ela quer dizer tantas coisas, meus irmãos, a respeito de Deus. Só essa, é incrível. Então ele saía falando a língua. Então, essa língua Ori quer dizer assim: Jesus é luz, Deus é luz, Deus é o Pai das luzes, Deus envia luz, é tudo direcionado à luz de Deus, essa palavra. E o Senhor me deu aquela que o povo gosta de imitar, que é só com B-A e L-A. Lembrando, Nadir, lembrando que nem tudo que fala o nome de Deus é Deus. Só lembrando isso, eu não estou dizendo que o que você está falando não seja de Deus. Mas lembre-se que nem tudo que fala de Deus é Deus. A senhora lembra do apóstolo Paulo? Quando ele passava na rua e tinha alguém lá que tinha uma pessoa que adivinhava, e quando via ele, falava: lá vem aí o homem de Deus. O que é verdade. Era verdade. Mas não era a voz de Deus. Então, ainda que a pessoa esteja falando de Deus, as pessoas têm que interpretar se aquela língua que está falando em nome de Deus realmente é de Deus. É vinda de Deus, que pode estar vindo de um outro lugar. E não vou nem dizer aqui, porque é claro que eu vou fazer meme, né? Como sempre do que eu falo, né? Em Manadi não pode ver anjo, em Manadi não, né? João na ilha de Pátimo viu até os animais que o meu filho um dia desenhou aquilo. Meu filho caçula gosta de desenhar, e ele desenhou aquilo, saiu os verdadeiros monstros, né? Do jeito que João na ilha de Pátimo descreve. João pode ver, outros apóstolos como Pedro viu o anjo, né? Mandando ele na casa de Cornélio. Outros viram, no dia de hoje tem muitos que vê anjo, mas a Manadi não pode não. Deus não pode ter escolhido a Manadi, a Bispa Nadir de jeito nenhum. Ela pode ver anjo, porque os outros podem, que ninguém faz meme. Mas em eu falar, no outro dia na internet já tá os memes em tudo quanto é campo. Mas não me calarão. O que Deus me ordenar falar, eu falarei a vocês a minha experiência com os anjos. E ali os anjos, o anjo Gabriel foi, e o Senhor disse: eu não quero ver o clamor dos agricultores desde o túmulo clamar a mim. Então você desfaça o que o homem quer fazer. Então eu perguntei o que era aquilo, e o Senhor disse que ele estava evitando bomba atômica, né, que ia ser, né, explodir aí em qualquer lugar, porque esses governantes têm a cabeça oca, né, só pensam em guerra. Isso foi em 1998. E o Senhor disse que
não haveria guerra nuclear. Nem agora no nosso tempo, nem o tempo vindouro, de jeito nenhum, e nem mesmo na grande tribulação. Glória a Deus, essa guerra nuclear nunca iria existir. O que vai existir até lá são ameaças. Deus não vai permitir. Glória a Deus, foi o que Jesus me disse. Glória a Deus nas alturas. E eu estou falando para vocês não ficar, não perder as esperanças, melhor dizendo, acreditar no poder de Deus, que essas guerras, esses rumores de guerra, é só a preparação, né? É as dores de parto. Bem, deixa eu adiantar um pouco aqui. Porque tu desce essas visões para a abismo e muita madrugada. E eles não querem pagar o preço. Começou a revelar nessa igreja o anjo Raishi. Ah, agora sim, o anjo Raishi. Esse anjo é bem conhecido aqui da pastora Nadir. Esse nome está relacionado ao amor na linguagem chinesa. É um anjo com traços de chinês, com aquela túnica toda como do tecido shantung. Eu não sei se você conhece, se alguém conhece, eu sou costureira, eu conheço o shantung, ele é todo brocado. Ah, acho que ela assistiu esse anjo no Senhor dos Anéis, não é? Senhor dos Anéis. Ele é semelhante a esse aqui, ó, a este pano aqui, ó, da toalhinha aqui desse púlpito. Ó. Ele é assim, ó, o shantung. E, né, a túnica do Raishi era quase dessa cor mesmo aqui, ó. Aqui é o avesso. Dessa cor, né, brilhosa. É uma túnica desse modelo que os monges chineses usavam no passado, na época medieval. E ele usa uma trança até os quadris. E o Senhor me mostrava ele, dizendo que ele... Olha, tá vendo aí? Bom, lá no céu tem até anjo chinês, né? Anjo chinês. Tem um anjo alemão aí, austríaco, sei lá, onde tem bastante loiro. Loiraço, né? Agora tem um chinês. Mas será possível que não tem um anjo moreninho aí? Caramba, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, Deus não estava sozinho ali. E não era só Jesus, não. Devia ter anjo, arcanjo. Mas o homem, aí tinha a nossa semelhança, mas parece que no céu não aparece ninguém até hoje contou um testemunho que viu um anjo moreninho, um marronzinho, só já agora. Bom, eu também não tinha ouvido chinês, né? Primeira vez que eu ouço chinês, né? Porque só tinha europeu lá. Agora já está aparecendo um chinês. Será que está chegando algum anjo moreninho? Não tem? Não é possível isso aí. Isso aí não é possível. Engasguei aqui. E disse que ele, não era só ele, era um exército deles, que vem nos hospitais, eles são anjos que ajudam os médicos e que orientam. Quando há oração para isso, viu, irmãos? Quando crente e igrejas estão orando pelos hospitalizados, não é? Aí vem os anjos Raishi, são todos chineses, né? Você que falou chinês, né? Então, pode ter sido japonês, pode ter sido, sei lá, coreano. Você falou chinês, então aí tem os anjos da cura, quer dizer que... De qualquer maneira que vem, não. É quando a igreja se propõe a orar, está em oração, pelos montes, dentro da casa do Senhor, orando pelos hospitalizados. Esses anjos, Deus ordena que venha nos hospitais. E ali... Bem, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. Aqui é flashback, tá, gente? Então não adianta vir aqui não para dizer que a rádio é minha e eu toco o que eu quero.
A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback dos anos 60, 70, 80 para alegrar os mais velhos, para mostrar para quem está chegando agora e lembrar os mais velhos dos tempos que era bom, que os joelhos se dobravam com facilidade, que o braço alcançava até lá na frente. Hoje as coisas são bem diferentes. Mas eu também toco na mesma Rádio Web Xixová um pouquinho da música cristã, misturado na programação. Misturado na programação. Para mim, música cristã não é louvor. Para mim, música cristãs, elas são criadas para alegrar o cidadão que lá no mundão gostava do samba, do pagode, do rap, do hip hop, do funk, do bolero, do sambão, do MPB. Mas quando ele chega na igreja, não encontra nada disso. E é logicamente que ele vai fazer uma música para alegrar as suas festas de aniversários, casamentos, enfim. Por isso que eu digo que não é louvor. Porque louvor, para mim, louvor só se canta para Deus. Então, se você canta em qualquer lugar, no parquinho, no circo, no casamento, na igreja, de maneira nenhuma isso é louvor a Deus. Isso é louvor a si mesmo. E eu estou fazendo aqui o react da pastora Nadir. Vocês vão lá no canal Casa da Pastora e assista esse vídeo por inteiro. Ele é muito longo, então eu não quis pegar todo ele aqui, entendeu? Vocês vão lá e assistam por inteiro. Depois eu vou fazer um react do restante desse vídeo, que é muito grande, tem muita coisa que ela fala aí, tá? Muita coisa que ela fala tem sentido biblicamente, tá? Muita coisa que ela fala tem sentido biblicamente, então você tomar cuidado com as brincadeiras. Agora, aquilo que ela fala que não tem sentido biblicamente, aí você pode questionar, tá? Fora disso, não. Se fizer sentido biblicamente, você tem que concordar. E eles começam, eu vi com meus olhos, esse anjo, ele começa a colocar as mãos deles nas mãos dos médicos e colocar as mãos também na cabeça dos médicos, coloca nos olhos, como que eles passassem alguma coisa, alguma unção de Deus, para os médicos não errarem na cirurgia e fazer um trabalho perfeito. O homem cuida. Então tá bom. Então quando o médico erra, eu entendi isso aí, eu entendi. Aí o anjo Raishi e sua equipe de chineses, eles vão lá, entra dentro do médico e começa a operar para o médico lá fazer tudo certinho. Mas se porventura o médico errar, que já aconteceu centenas de vezes, aí deve ter sido um outro tipo de anjo que empurrou aquele anjo Raishi, entrou lá dentro e fez uma titica lá. Por que não? Se o Raishi entra para fazer tudo certinho, por que o chifrudinho não vai entrar para fazer tudo erradinho? Mas os cuidados de Deus supera toda a medicina da terra, né? Então, Deus Pelo menos é isso que a gente espera, né, Nadir? me deu a visão desse anjo de 2000 para cá, glória a Deus, 2020 para cá, antes mesmo dessa pandemia crescer ao ponto que ela ficou. E ali ele vem na igreja, ele faz cirurgias espirituais, né? Eu vi ele tocando no meu neto, né? Eu tenho um neto que sofreu de apêndice e com problema de fimose, e ele veio, tocou no meu neto, glória a Deus, e fez a obra, né? Glória a Deus. E eu fiquei maravilhada, fiquei tremendamente assim, maravilhada, deslumbrada. Deixa eu adiantar. Nem Jesus, e como eu entrei ali também eu não sabia. Aí foi-me dito que eu estava
na casa do chá. Peraí, deixa eu voltar aqui, que aqui ficou esquisito. Ela estava na casa do chá. Bom, o anjo era chinês. Se é chinês, tem que ter chá, né, gente? Se é chinês, tem que ter chá. Quer dizer que no céu tem uma casa do chá. Deixa eu voltar esse vídeo aqui, que ele está acabando. O tempo não ordenava que eu dissesse, mas ele me ordenou. Até pouco tempo, ele dizia não, depois ele disse, pode gravar, porque Deus tem tempo para tudo, tem a hora certa para tudo. Não adianta nós ficar com ansiedade, que Deus não opera na nossa ansiedade. E ali, meus irmãos, eu fui arrebatada ao céu e entrei direto numa casa lá no céu. Não deu tempo de ver outras áreas, eu já entrei direto nessa casa. Eu sabia que eu estava no céu, mas eu não via nem anjo, nem Jesus. E como eu entrei ali, também eu não sabia. Aí foi-me dito que eu estava na casa do chá. Glória a Deus. Muitos vão debochar, mas ai daqueles que ri dos mistérios de Deus, que debocha dos mistérios de Deus. Peraí, Nadia, você já está falando que foi na casa de chá e já está se precavendo quando as pessoas questionarem, já tá jogando uma praga, já está amaldiçoando, já está usando aí a voz dos filhos e filhas das agoureiras. Para com isso. Se Deus te mostrou, tenha confiança, somente fale e deixa para lá o que falarem ou não falar. Não faz sentido você ficar aqui se autodefendendo. Se Deus te mostrou, tenha confiança, fale tudo mesmo, sem pestanejar. Agora, se você fala e já se defende contra os ataques, ainda fica mais difícil as pessoas crerem que a sua visão foi realmente de Deus. Porque você está se defendendo, tentando se proteger, né? Mas você não viu a casa de chá? Pois é. Então, fala aí da casa de chá. Porque o anjo já era chinês, então, logicamente, tem que ter casa de chá. Agora, se o anjo fosse pretinho, assim que nem eu, aí o que seria que tinha lá? Uma casa de... como é que chama? Casa de leão? São mistérios do Altíssimo. E só quem pode ver é quem não é crente medíocre, crente mediano, crente de estatura baixa, não vai. Ó. Ó, você, crente mediano, crente de estatura baixa, ou seja, um crente anão. Se você é um crente anão, esquece, hein? ver. Porque precisa crescer. Glória a Deus. Na graça do Altíssimo. Sabe o que é, Nadia? Sabe qual é o meu problema com isso aí? É porque você coloca uma santidade, uma perfeição, uma santidade para lá de doido, que pouca gente vai conseguir, quando a própria Bíblia diz assim, ó, que o Ezequiel, o Elias, não, Ezequiel, o Isaías, ele disse que estava andando no meio da tenda de Israel, quando ele viu Deus. Aí ele viu, tomou um susto e falou assim: ah, eu sou impuro de lábios, eu sou impuro de lábios e habito no meio de um povo impuro e acabei de ver Deus, eu vou morrer. Foi isso que ele falou. Ele não falou assim: olha, eu sou um cara pra lá de santo, eu jejuo 10 vezes por mês, eu oro no monte. Ele não disse isso. Quando ele teve a visão, ele disse logo que o Senhor, eu sou impuro de lábios, Senhor. E além disso, ainda moro em um lugar de gente impura. Essa é a reação de quem tem uma visão de Deus, que
se acha indigno. A pessoa se acha indigna de ter visto aquela visão. Na hora, o espírito dela reconhece na hora que ela não tem condição, que ela é indigna. Agora, esse negócio de ficar dizendo que teve a visão porque faz não sei quanto jejum, porque sobe tantas vezes no monte, isso aí é hipocrisia. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Isso aí é aquela oração lá do templo. Isso aí é aquela oração do templo que Cristo falou. Que um sujeito entrou no templo e falou: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí o outro olhou, chegou para orar e viu aquela oração e falou: Senhor, glórias eu te dou, porque eu não sou como esse sujeito aí, filho de prostituição. Eu pago meus dízimos, eu estou em dia. Aí Jesus perguntou: quem saiu justificado? Pois é, essa daí é Israel, tá? Esse Israel aí, briguento, birrento, é esse aí, que se acha a perfeição, se acha o perfeito. Quando aquele povo lá de Samaria era uma cidade sitiada, onde o povo era misturado, ou seja, os judeus casavam com outras pessoas que não eram judeus, mas eram todos judeus, só que não tinham aquela linhagem perfeita. E o próprio Deus rejeitou essa perfeição toda e ficou do lado de Samaria. Aquele Israel lá foi. Todo mundo foi para o cativeiro. Aqueles perfeitos de nariz empinado, foi todo mundo para o cativeiro lá. Tomou um cacete de doido. Não é isso que está acontecendo hoje? Mas vamos continuar aqui, a senhora perfeitinha aqui. Para poder entrar em sua glória, em seu reino, precisa estar amadurecido na fé. E ali a Bíblia fala que não tem esforço no planeta que faz o homem se salvar. Nós não somos salvos pelas obras. E aí? Então nós temos que ser corretos, temos que procurar santidade, mas a igreja é doente. Nós somos doentes. Nós temos problemas. Nós acertamos 2 coisas, mas erramos 5, 6. Nós só vamos ser salvos, segundo a própria Bíblia, pela misericórdia de Deus, porque não podemos acrescentar 1 centavo na nossa salvação. É assim que diz a Bíblia. Então, pouco importa se eu fiz a coisa 100%. Eu tenho que fazer o meu melhor, mas o meu melhor para Deus não significa nada. Ao homem é impossível se salvar. Ao homem é. A nossa salvação é 100% dependente de Deus. E agora você imagina um exemplo que eu vou dar aqui. Vou dar um exemplo da sua ex-igreja. Deus é amor. Então, lá, o sujeito que montou a Deus é amor, então ele conseguiu com que, digamos assim, um exemplo só, estou só exemplificando, conseguiu 30 milhões de pessoas que se converteram a Jesus. Aí vem eu não tenho igreja nenhuma, mal consegui levar para Deus metade da minha família. Quando chegasse lá, quem tem direito a mais coisa? É o que levou 30 milhões de pessoas. Aí eu levei meia dúzia,
cara vai olhar para mim e falar: o que você quer aí, negão? O que você quer aí? Você só trouxe meia dúzia de pessoa. E olhe lá, ainda do meia dúzia que você levou, quatro ainda voltou para trás. Só veio você e outra aqui. O que você quer? O cara ali trouxe 3 milhões. Pois é. A salvação não depende do homem para que o homem não se glorie. Porque sempre vai ter pessoas que é muito mais trabalhador do que o outro. Então, por isso que não é pelas obras. A salvação não é pelas obras. Só por isso, tá? Então, para de se justificar aí. Vamos lá, vamos continuar que está acabando aqui. Eu entrava e ficava olhando ali dentro. Tinha várias prateleiras como gôndolas de supermercado que abriga ali, né, suas mercadorias. Ali tinha vasos de tudo quanto é espécie, de ouro, de prata, de pedras preciosas, prateleiras de rubis misturado com esmeralda, com a safira, com a ametista, com pedras rosa que eu não sei o nome. Não é. Bom, eu sou Jorge Luiz e já estou indo embora, tá? Ela vai falar aqui do chá, da casa do chá lá no céu, mas o vídeo tá longo demais, já tá com 43 minutos. Eu não gosto de vídeo longo, gosto de fazer vídeo de 30 minutos. Esse aqui eu distraí um pouco, então ele foi um pouco longe. Então vou ficar por aqui e vou fazer uma segunda parte desse vídeo, tá? Ela vai falar uns assuntos bem interessantes aqui. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e o melhor e um pouquinho assim da música cristã, tá? Fiquem com Deus. Se tudo isso aí é de Deus.